próxima etapa, enquanto o nosso bolo tá assando no forno, por aqui já tá um cheirinho assim de bolinho ficando pronto, sabe? Pra aí quando você estiver fazendo também vai ter o mesmo cheiro. Mas enquanto isso, a gente vai preparando o recheio, tá? Na apostila vão ter diversos recheios. Os recheios que eu mais utilizo aqui, os que mais fazem sucesso para os meus clientes. Só que aqui eu vou ensinar para vocês a fazer o recheio de coco cremoso. É um dos mais pedidos pelos meus clientes. E a gente vai precisar de um leite condensado, tá? Uma caixinha com 395 gramas de leite condensado. Vamos lá. O próximo ingrediente será o creme de leite. Vou colocar 100 gramas de creme de leite. Coloquei o creme de leite e agora eu vou colocar 100 gramas de leite de coco, tá? Só que aqui já foi o creme de leite, o leite de coco, leite condensado. E ainda assim eu vou adicionar 15 gramas de margarina ou manteiga pra gente ter mais uma fontezinha de gordura. Porque lembra, quanto mais gordura, melhor. Ele vai ficar mais viscoso, vai ficar com um brilho maravilhoso e vai ficar mais cremosinho também, tá? Por último, eu vou colocar 100 gramas de coco ralado. E aí, gente, vamos lá. Essa é a hora que a gente vai misturar. Deixa eu ligar ele aqui. Essa é a hora que a gente vai misturar. E ó, deixa eu ligar ele aqui. Lembre-se que recheio a gente precisa sempre mexer em fogo alto, tá? Porque se a gente for fazer o recheio no fogo baixo, ele vai açucarar mais rápido. Quanto mais tempo ele ficar no fogão, no fogo, né, na chama, ele açucara mais rápido, cristaliza. Então, pra gente evitar, a gente retardar esse processo de cristalização, a gente sempre vai dar o ponto do recheio no fogo alto. Então, você vai ficar aqui mexendo, sempre raspa lateral e fundo, porque assim como o brigadeiro, a gente não quer um recheio todo empelotadinho, a gente quer um recheio bem lisinho. Então, vamos lá, daqui a uns 15 minutos, 20 minutos aqui eu vou mostrar o ponto pra vocês. Então, aqui, com o nosso recheio já no ponto correto, assim que você desligar o fogo, você vai vir com ele em um recipiente, uma tigela de porcelana mesmo. Pode ser um depósito de plástico, mas o importante é que você vede bem ele. Então, aqui eu coloquei filme plástico, ó. Vou colocar todo o recheio para ele esfriar e não criar película. Porque se eu deixar ele aberto, né, ele vai criar uma películazinha e vai ficar uns gruminhos que não são legais. Então, eu despejo todo o recheio aqui. Raspa tudo, menina, porque o leite condensado, para esse que tá, né, não tem quem aguente. Então, raspa bem direitinho e vai fechar com o filme plástico para ele ficar bem vedadinho. E a gente vai aguardar ele esfriar. E só vai rechear esse bolo depois que tanto a massa como o recheio estiverem frios, tá? Então, aqui você pode já deixar o seu recheio pronto, colocar uma etiqueta com a data de fabricação, data de validade, e você pode congelar esse recheio, você pode deixar ele na geladeira por um tempo, se você não for usar logo, tá? Então, sempre coloca o nome do recheio, a etiqueta, porque assim você vai conseguir otimizar a sua produção. Aqui, como é que funciona? Eu sempre asso as massas e faço os recheios e deixo etiquetadinho e congelo. Porque quando um cliente fala comigo pedindo um bolo em cima da hora, assim, mesmo que não seja, né? Para eu não ter que ficar batendo massa o tempo todo, fazendo recheio o tempo todo, a gente sempre congela. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para congelar e descongelar essa massa e esse recheio e assim otimizar a produção. Então, assim como o recheio, que eu coloquei ele envolto no filme plástico, né, que com a etiqueta que vai servir tanto para a gente utilizar
posteriormente, mesmo que não congele, mas também se for necessário congelar, para você garantir a sua produção, né, sem ter que fazer o tempo todo recheio e massa. Assim como a gente fez no recheio, vou fazer na massa também. Então, vou pegar aqui o filme plástico e acabei de tirar o bolo do forno, ele tá morninho ainda. Então, o que é que você pode fazer? Você vai, se ele grudar na lateral, é só você passar uma faquinha, mas ele aqui sai facilmente, ó. Viu só? Seja com desmoldante, seja com só margarina ou com untando com a margarina e a farinha de trigo, você consegue desenformar tranquilamente. E vê só como essa massa é fofinha, como essa massa é úmida. Olha, bem úmida e bem fofinha por si só. Se eu não quisesse regar essa massa, eu nem precisaria, ó. Como ela é fofa. Então, eu venho aqui e vou embalar. E é assim que eu armazeno as minhas massas. Aqui eu pegaria uma etiqueta com a data de fabricação, validade e o sabor da massa, né? Porque às vezes tem uma massa que é da mesma cor que a outra, se fosse uma massa de cappuccino ou uma massa de brownie, pra gente não acabar confundindo, era só você colocar massa de chocolate, fabricada tal data, validade tal data. E é assim que eu consigo otimizar a minha produção aqui no ateliê. Ah, Sara, mas eu decidi congelar. O que é que eu faço? Você vai pegar esse bolinho assim, já com a etiqueta, vai congelar. Eita, vou precisar usar o bolo e agora ele tá congelado. Você tem duas alternativas. Se você for usar logo, você pode pegar ele do congelador, se for tipo assim uma emergência em último caso, você vai pegar ele do congelador e vai levar ao micro-ondas. E vai colocar uns 30 segundos, umas 2 vezes no máximo, ele já vai ter descongelado. E aí vai depender também da potência do seu micro-ondas. Então, você vai colocando de 30 em 30 segundos até ele descongelar. Tendo tempo, o que é que você vai fazer? Você vai tirar ele do congelador, vai descer para a geladeira. Depois que ele descongelar lá na geladeira, você já pode usar esse bolo para montar e fazer o que você quiser. Então é muito prático, você não vai precisar estar batendo massa o tempo todo. Aqui é o que a gente faz, a gente bate massa um dia na semana, congela e sempre que vai precisando vai tirando do congelador, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Vocês viram como tá fofinho, né? Como tá úmido esse bolo que eu acabei de assar. Agora eu vou pegar um bolo que eu assei, já tem um tempo, tá congelado. Vou descongelar no micro-ondas e mostrar pra vocês como ele vai sair perfeito, da mesma forma que esse que acabou de ser assado. Aqui eu já estou com um disco de bolo, ó. Tá durinho ele, tá congelado. Acabei de tirar do congelador. Passou pelo mesmo processo, tirei do forno, embalei e agora eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar idêntico a um bolo que acabou de ser assado, mesmo depois de ter sido congelado, tá? Vou colocar ele no micro-ondas 30 segundinhos. E aí vocês vão ver como ele vai ficar top. Pronto! Quentinho. Deixa eu mostrar. Olha só, nem parece que foi congelado, ó, fofíssimo, do mesmo jeito. E úmido também, do mesmo jeito. Então, assim você consegue otimizar a sua produção. O segundo recheio que eu vou mostrar pra vocês, também é um dos mais pedidos aqui no ateliê. E é muito simples de fazer, você não precisa nem levar ao fogo. Você só vai precisar de 275 gramas de chocolate nobre, meio amargo, e 250 gramas de creme de leite. Lembrando, se for o creme culinário, que tem um teor um pouco maior de gordura, melhor, tá? O creme de leite tem 17% de gordura, já o creme culinário ele vai ter mais ou menos uns 23% de gordura. Então, sempre que puder optar por um creme de leite ou creme culinário que tenha mais gordura, opte por ele. Aqui eu vou derreter o chocolate meio amargo de 30 em 30 segundos no micro-ondas e só então eu vou incorporar o creme de leite em temperatura ambiente. Porque se a gente não respeitar esse processo, pode ser que venha a talhar e não é isso que a gente quer. A gente quer uma ganache
viscosa, brilhosa e homogênea. Então, eu vou colocar aqui 30 segundinhos e vou aguardar. Depois de 30 segundos no micro-ondas, ele ainda não derreteu completamente. Então, eu vou colocar mais 30 segundos e vou colocando até ele derreter completamente. Por que eu não coloco de uma vez só, né? 1 minuto e meio para ele derreter? Porque a gente não pode queimar esse chocolate. Uma vez que ele queime, já era, não tem como aproveitar. Chocolate queimado é terrível. Então, eu vou colocar mais 30 segundos para ele terminar de derreter. O chocolate já derretido. Lembrando que é chocolate nobre, não é cobertura fracionada, tá? Para fazer recheio com ganache, a gente realmente precisa utilizar o chocolate nobre, porque ele tem um sabor diferenciado, né? A cobertura a gente só vai utilizar para fazer ganache de blindagem. Então, aqui eu vou adicionar o creme de leite. E muito difícil, né, minha gente? Nem pro fogo vai. Olha que complicação esse recheio. Agora, ó, só misturar até ele ficar homogêneo. E vai misturando. Depois disso, você vai deixar ele descansando na geladeira umas 2 horas, até ele ficar com a textura um pouco mais firme. E só então você vai utilizar. Lembrando que é sempre bom fazer uma cinta de contenção, né? Porque a ganache vai ser um recheio um pouco mais fluido do que aquele recheio que a gente fez com ponto, de bloco. Então, todo tipo de recheio que você fizer que for um pouco mais fluido do que o ponto de bloco, você faz uma cinta de contenção, que eu vou mostrar pra vocês quando a gente for montar esse bolo. Ó, tá quase pronto. Quando ele estiver todo homogêneo, aí eu vou colocar um plástico cobrindo também para ele não criar película e aguardar as 2 horas na geladeira. Então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai preparar a nossa calda. Porque o bolo, mesmo sendo úmido, mesmo sendo aquele bolo bem fofinho, bem molhadinho, uma delícia, a gente quer deixar ele ainda mais gostoso. Então, para isso, eu vou utilizar a calda de açúcar. Ela você pode saborizar com baunilha, com essência de laranja, o que você quiser. Mas aqui na minha produção eu costumo utilizar ela só mesmo, a calda de açúcar, porque não vai interferir na questão do sabor do recheio nem da massa, tá? Então, o que é que a gente precisa saber? 2 porções. Para uma porção de açúcar, eu vou utilizar 2 porções de água, tá? Então, aqui eu tenho 1 porção de açúcar, não tem peso definido. Você vai fazer de acordo com a quantidade de bolo que você for regar, tá? Você pode já fazer muita calda e deixar ela guardada na geladeira um bom tempo aí. Você sempre vai ter calda pronta. Então, eu gosto sempre de fazer em grande quantidade, porque aí sempre que eu preciso eu vou na geladeira e pego. Então, você vai colocar 1 porção de açúcar para 2 porções de água. Independente da quantidade que você colocar, é sempre o dobro de água em relação à quantidade de açúcar. E aí você vai ligar o fogo e vai deixar ele aqui até ferver. Depois que ferver, você vai aguardar ele esfriar, né? Não vai usar nem morno, nem quente. Quando ele já estiver geladinho, é que você vai utilizar para regar o seu bolo. Então, vamos para a parte mais importante da estruturação de um bolo, a montagem. É aqui que a gente vai regar, a gente vai colocar o recheio, a gente vai prensar e vai deixar esse bolo descansando por algumas horas para ele adquirir estrutura e ficar firme o suficiente para a gente transportar até a mesa do nosso cliente
de um local até o outro, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, seja para bolo de chantininho, seja para bolo de pasta americana, vocês precisam respeitar essas etapas para que tudo saia bem. Então, eu tenho aqui comigo o cake board de MDF e tenho o tabuleiro avaré. Quando é que eu vou escolher o cake board? Quando é que eu vou escolher o tabuleiro avaré? Não tem regra. Aqui na minha produção, o que é que eu priorizo? Quando é um bolo de andar, eu prefiro colocar no tabuleiro avaré, por ele ser mais resistente. Quando é apenas um bolo, não tem outro bolo em cima, sendo um bolo de andar, aí eu opto por utilizar o cake board. Nesse caso, como eu vou montar primeiro um bolo de 20 centímetros, ele vai ser o nosso bolo de maior diâmetro desse bolo de andar. Vou optar por decorar ele em cima do tabuleiro avaré. E aí depois eu vou mostrar para vocês os demais andares, como é que a gente vai fazer para, na hora de sobrepor, não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui meus 4 discos de bolo. Aqui ele já tinha sido congelado, foi descongelado. O que vai acontecer? Eu preciso espalhar algum tipo de coisa que grude esse bolo no cake board. Então, pode ser brigadeiro, pode ser ganache, pode ser glucose. Sendo a glucose, é mais barato do que o brigadeiro, do que a ganache.